que após 2012, ele havia uma transição que não seria uma conclusão, não seria esse fim. Por isso que a gente pensou que era o fim do mundo, né? Eu lembro que muita gente na época se assustou muito, mas que, na verdade, ele seria uma transição histórica, onde a gente ia buscar esse humano galáctico, onde os seres humanos eles iam começar a buscar conhecimentos mais cosmológicos, tentar entender o cosmos como um todo, né? Então, a humanidade ela começaria a ser introduzida pelos conhecimentos cósmicos. E foi a partir daí que começou a aparecer muitas técnicas, tá, baseada na cosmologia. Então, Tzolk'in, desenho humano, né? Matriz do destino, que são técnicas que eu desenvolvo aqui, são todas técnicas que foram desenvolvidas após 1987. Por quê? Muitos trabalhadores da luz ou da expansão de consciências, eles receberam descodificações importantes para trazer essas técnicas para outros trabalhadores que iriam propagar esse conhecimento para que as pessoas pudessem sair dos paradigmas da velha terra, do velho mundo, do velho conhecimento, e ele ia começar a compreender que nós fazíamos parte deste todo, e que tudo que a gente pensa, sente e emociona cria um campo mental individual que tem influência coletiva e que tem influência cósmica. Então, não é à toa que a gente vê, né, muita gente falando de sistemas extraterrestres, como os arcturianos, lemurianos, pleidianos, ou até mesmo a astrologia começou a vir com outros tipos de extensão dela. Por quê? Porque começou a ser introduzido uma espiritualidade mais cosmológica, mais holística, mais mística, né? Então, eu sempre falo que pessoas místicas elas podem ser espirituais e religiosas, mas as pessoas religiosas nunca serão espirituais e místicas. Por quê? Porque a religiosa ela sempre está se apegando em um paradigma, em um dogma. Mas as pessoas místicas, elas precisam se relacionar com esse sagrado feminino, elas precisam se relacionar com a inteireza. Então, nesse momento que a gente está sendo introduzido para esses conhecimentos cosmológicos, está caindo muitos tabus, principalmente tabus dentro das mitologias, né? E que as mitologias elas estão muito dentro de onde? Das religiões, entende? Onde está caindo as mitologias, na verdade, não está caindo para o conhecimento das mitologias, tá, gente? Está, na verdade, sendo esclarecida. Isso é importante a gente entender, porque não é que os conhecimentos eles são mentiras ou falsos, mas a tradução delas trouxe muitas ilusões e fazia parte do sistema encarnatório, tá, gente? Então, o sistema de planejamento, né? A gente fala muito do patriarcado que foi trazido pelos homens. A gente tem esse lugar combatente perante o mundo, mas trazendo para um lugar mais reflexivo, que é onde eu convido vocês a refletir, toda a história, todo o conhecimento, ele existe para que nós possamos acessar a nossa verdade interna, e ela precisa ser interpretada dentro do teu mundo interior, não pelo que o outro diz. E isso é muito importante, por isso que eu tento trazer aqui mais um mecanismo da ignição para vocês poderem ter uma direção, mas vocês interpretarem dentro da verdade de vocês, porque todo conhecimento, tá, é fértil, porém, entretanto, a gente tem a nossa própria interpretação. E é isso que o novo paradigma, né, o novo sistema, ele vai trazer para a gente a nossa autenticidade, a nossa verdade, aquilo que de fato acreditamos, independente de uma estrutura planejada. Então, essa cruz que a gente vai entrar, que é a fênix adormecida,
ela vai tirar véus, muitos véus de Maia, muitos véus da ilusão, e vai começar todo mundo sair dos medos e dos tabus que a gente carrega, né? E o Tzolk'in que ele traz isso. O humano galáctico, como eu coloquei aqui, não é um ser futurista, como a gente às vezes imagina, tá? Ele, na verdade, é um humano saindo desse controle externo. É ele saindo dessa coerência, é ele entrando numa coerência entre corpo, coração e consciência. Então, trazendo em outras palavras, a gente está alinhado com a matéria, espírito e a alma, que está com a nossa programação. Então, eu tenho a minha alma, vocês têm a alma de vocês, né? E uma só consciência. Então, a gente tem a matéria, que é uma só consciência, a gente tem o espírito, que é uma só consciência, mas que nós somos divididas em diversas almas. E a alma, que é a emoção, ela é a ponte desses dois mundos. Então, a travessia, ela está nos levando a gente equilibrar, né, o espírito e a matéria. Então, no velho paradigma, a gente foi direcionado demais para a matéria e a gente foi colocado como a espiritualidade era separado da matéria. Então, aqueles que se conectavam com a espiritualidade tinham o desapego material, e as pessoas que eram muito materialistas eram desconectadas com o espírito. E agora, no novo paradigma, vai ser unido isso. Então, a gente sai da ilusão da separatividade e a gente começa a entrar na união, né, que é a união do sagrado feminino e do sagrado masculino. Então, o José Guedes, ele descodificou, vendo que o Bactum profético, né, ele encerrava em 2012 e ele tinha a sua ativação progressiva até então. E essa ativação, ela entrou numa fase mais crítica na pandemia, que foi no ano de 2020. E aí, a partir do ano de 2020, pela pandemia, a gente entra num ciclo de